Boa noite, sinergéticos, com a energia do possível dentro desses momentos especiais em que o nosso país está passando. Como não bastasse já os problemas políticos, estratégicos e os movimentos que estão sendo feitos estas últimas 2 semanas, de todos os tipos, né, de todos os tipos de inconsequências que se espera desse novo 7 de setembro, né? Alguns grupos aí estão literalmente sequestrando os símbolos nacionais como se fosse exclusividade deles. E isso não é aceitável e nós aqui, Sinergético, não vamos deixar até o momento do evento lá, se é que vai prosperar isso, nós não vamos deixar quieto. Nós vamos criticar e realmente denunciar que está havendo um sequestro generalizado dos símbolos do Brasil por um grupo muito radical e literalmente triste no seu posicionamento contra as instituições. Mas isso ficará para os próximos dias, principalmente depois do dia 8, né? do dia 7, dia 8 em diante, porque as Forças Armadas são de Estado e não de governo. Então, que isso fique como relembrar aos atuais e jovens generais das Forças Armadas, que acabaram de assumir, e jovens na idade também, para que entendam que as Forças Armadas são forças de Estado, de uma vez por todas. Recente ataque à nossa economia, mais uma vez, pelos desmandos do setor econômico junto com o setor energético, que vem criar uma condição de distorção da nossa sociedade, da nossa matriz econômica e social. Eu quero agradecer mais uma vez aí a presença do Nonato, que está lá em Houston, grande amigo, parceiro. Não concorda muitas vezes com o que eu falo, mas o bom é isso, é o debate franco e aberto, porque a unanimidade não é uma coisa muito sadia. Então, eu gosto desses contrapontos, porque estimula a mente da gente a criar e refletir sobre o nosso momento civilizatório brasileiro. Então, indo direto ao ponto, para não sobrecarregar a questão de horário, temos aí que o governo cria nova bandeira e taxa extra para a conta de luz / energia, que vai subir 50%. Né? Por incrível que pareça, nós já fizemos aqui algumas críticas sobre as questões das bandeiras utilizadas no setor energético quando ultrapassa o consumo que você, meu amigo cidadão, está obrigado a ser um insignificante consumidor de energia. Porque toda vez que você for fazer alguma coisa importante, e obviamente a sua conta vai subir naturalmente, mas aí o que acontece? O governo chega, né, com as suas taxas e as suas concessões tão bem trabalhadas financeiramente, mas pouquíssima realização técnica tem à altura das nossas necessidades do cotidiano. Ou seja, quanto mais você gasta, mais você é penalizado, mais você vai pagar pela incompetência macroeconômica financeira do setor, tá? Isso que quase ninguém fala, porque se tocar nesse assunto vai comprar uma briga muito grande, mas eu vou falar aqui por vários motivos, porque já foi dito em lives passadas que nós estamos num garrote vil. Garrote vil, para quem não entende, eu vou explicar de novo. Tá? Garrote vil é quando você tem um setor controlando as duas pontas, né, daquilo que vai te estrangular e vai te inviabilizar como ser humano. Isso é uma coisa tão séria, tão absurda, tão inacreditável, que nosso governo, esse atual, então, não tem a menor competência e nenhum dos ministérios dele tem e foi a fundo para descobrir o que é o garrote vil por nós denunciado há muito tempo atrás. Então, eu quero relembrar essa condição energética em que nós nos encontramos, que, em poucas palavras, significa o seguinte: quando a sua vida melhora economicamente, há um natural acréscimo de demanda de energia, porque a sua vida melhorou. Você comprou mais uma televisão, você comprou, né, um liquidificador, um sistema elétrico melhor,
que vai ter mais consumo. Isso eu estou falando numa simples residência. Quando nós vamos para o comércio, a economia começa a crescer, o comércio começa a girar mais e, obviamente, todo mundo conhece como funciona a loja, shopping e assim por diante, o consumo de energia também começa a crescer. Consequentemente, é uma boa medida de desenvolvimento. Os sinergéticos trabalham em cima dessa condição. Você tem que ter uma base energética que seja capaz de proporcionar o seu bem-estar. E à medida que você cresce no bem-estar, o consumo natural é natural que cresça também. Só para se dar um número mais ou menos, não vou entrar no detalhe quantitativo, mas o Brasil, por exemplo, tem uma média de consumo per capita por pessoa na faixa de 3 quilowatts. Tá certo? Então, uma pessoa normal, andando, fazendo todas as suas atividades econômicas, ele gasta por dia 3 quilowatts. Isso na nossa condição socioeconômica. Um americano ele chega a gastar de 7 a 10 quilowatts por dia de energia, só para mantê-lo na condição de sobrevivência diária de seu consumo. Isso tudo tem uma contabilidade muito sofisticada e mostra que o bem-estar social está diretamente ligado com o consumo de energia. E energia aí vai desde as questões hídricas, né? Beber água, porque é todo um processo de disponibilização da água potável envolve muita energia. Toda a questão energética consumida em casa, né? Banho, chuveiro, lava-roupa e assim por diante, e também é contabilizado. E entra também o que a gente gosta de colocar, que são os combustíveis, porque energia é o nome genérico da força de geração de trabalho. Então, essa constatação de que o nosso governo, junto com a ANEEL, né, estipularam. Eu vou ler agora o artigo que está na folha de UOL Economia, vai ser só assim os 2 primeiros artigos, o parágrafo, para explicar de onde vem a nossa indignação hoje. E fechando o raciocínio do que vem a ser o garrote vil. Tá? Ou seja, o nosso país, aí, com a questão hídrica, né, ficou bastante vulnerável. E aí, mas a paciência já esgotou com certos tipos de posicionamento, principalmente quando esses péssimos administradores vão e metem a mão no nosso bolso ou metem a mão na nossa qualidade de vida como um todo. Então, o que está em jogo agora é muito sério, muito sério. Já foi denunciado desde 2010. Tá? Então, vamos lá. O artigo de hoje, às 17h26, ou seja, agora há pouco, pouca gente tomou conhecimento disso, mas espero que essa live chegue a quem... Então, está aqui. A ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou hoje a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, chamada de bandeira de escassez hídrica. Eu vou fazer um parênteses aqui no parágrafo, porque é muito importante. Bandeira, meus queridos, que assistem ao nosso trabalho aqui, que participam, bandeira significa o seguinte: bandeira vou aumentar a tarifa para vocês por conta da situação de ineficiência da nossa matriz. Tá? Ou seja, é como se você estivesse numa padaria ao lado da sua casa, toda vez que o padeiro lá queima o pão, ele vai no dia seguinte, né? Ele queima durante a madrugada, aí no dia seguinte, de manhã, quando vai colocar para o mercado, ele pega e aumenta o pão do pãozinho, o preço do pãozinho, porque ele queimou o pão. Quer dizer, ele faz a besteira e passa a conta para nós, que somos os consumidores. Como se isso fosse, né, uma coisa assim passível de ser feita em qualquer comércio. Né? Quer dizer, você faz errado e depois você cobra no dia seguinte a perda do seu erro. E aí o setor elétrico energético brasileiro, né, nessa condição bastante, vamos dizer assim, peculiar de perdas de tudo quanto é tipo, ele chega e faz o seguinte: bom, olha,
a coisa ficou ruim, o sistema não deu conta, nós vamos ter que aumentar o preço, segurar a usina hidrelétrica, segurar as térmicas, para que você consiga fazer alguma coisa na sua casa. Então, o nosso erro vai ser tarifado em cima dos senhores e vão pagar. Então, é uma, vamos dizer assim, meia sola que o setor fez para justificar a extorsão do cidadão mortal, né? Porque eles são imortais, né? Porque quem compensa todos os seus erros na própria, vamos dizer assim, ciranda financeira, com certeza é imortal economicamente. Então, vamos lá. Então, essa bandeira de escassez hídrica vergonhosa, que é mais uma jabuticaba, provavelmente, porque o mundo todo teria vergonha de lançar isso, vem a ser o seguinte: a taxa tem o valor de 14,20 centavos, R$ 14,20 por quilowatt-hora, e será aplicada à conta de luz. Eles chamam conta de luz, mas é conta de energia, viu, gente? Eu vou ter que ler o que está aqui, mas é conta de energia, tá? A luz é o que menos gasta, e o sistema de iluminação hoje é o que menos gasta. O que gasta é chuveiro, é forno, e vai por aí afora os sistemas elétricos de potência dentro de casa. A partir desta quarta-feira, dia 1º, amanhã, a bandeira ficará em vigor até 30 de abril de 2022. Ou seja, né, calcule aí, quase um ano aí de sobretaxa, né? O novo valor representa um aumento de 49,6%, ou 4,71% em relação à atual bandeira vermelha tarja preta, patamar 2, que é a tarja preta, né? É aquele tipo de coisa que quando você começa a tomar remédio, quando você vai para a tarja preta, você já sabe, né? Até o dito popular, né? Você já está quase a meio caminho do fim dos seus tempos produtivos, né? E aí nós temos aí a bandeira vermelha, tarja preta, com R$ 9,49 por 100 kWh, que está sendo aplicada à conta de energia. No final de junho, o valor da bandeira vermelha, patamar 2, ou tarja preta, já havia subido 52%. Aí, para remendar mais ainda a incompetência generalizada administrativa do setor energético, eles começam a criar, né, os fatores sociais beneficentes de, né, tarifa social, desconto disso, aí começa um outro remendo de outro lado. O impacto disso no nosso dia a dia não parece muito grande para quem, né, não parece. Mas, na verdade, é uma extorsão e é mais um aperto no garrote vil que vai te asfixiar. Eu participo, como já é de costume aqui, e faço essas lives para o setor de engenharia, aqui em São Paulo, mando lá também para a Escola Superior de Guerra, mando para alguns amigos na esplanada do Ministério, e deixo aqui mais uma vez a minha indignação por tamanha negligência. Um país que está saindo de um lockdown generalizado, uma incompetência na gestão da crise biológica de todos os lados, nos trouxe numa situação miserável e desgraçada aqui no centro de São Paulo. Hoje, eu, de novo, estou fazendo os trabalhos por lá, tive que circular pela Praça da Sé, Praça da República, Lago do Paissandu. Quem conhece aquilo lá sabe como aquilo. Se o senhor ou a senhora não acha que não tem uma relação com a nossa matriz energética, eu vou falar, lamento muito que vocês não consigam conectar. E muitos engenheiros, até recentemente num debate que nós tivemos lá, vieram ironizar com relação do que é ser um ser sinergético. Eu vou aqui deixar bem claro a minha posição partidária, porque lá no grupo foi cobrado. Tá? Eu sou, antes de mais nada, um responsável social de um país semifeudal que tem 90% da sua população, praticamente, dentro de uma condição de escravo,
até os funcionários públicos de médio e alto escalão que se acham acima dos outros para fazer acordos internacionais, aí eu peço para o Nonato explicar como funciona isso, para subjugar o resto da população que não é um tecnocrata ganhando um salário merreca dentro de um órgão público. A minha posição é de capitalista produtivo, empresário que produz. Só que tem um detalhe que nesse país aqui ninguém entendeu ainda, desde 2010, quando eu tenho empregado dentro dessa linha sinergética, é que a nossa incompetência sistêmica, institucional, da nossa matriz econômica, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a nossa matriz energética, é que quanto mais se trabalha nesse país, mais se empobrece, não as pessoas, porque cada um tem que matar o seu próximo para sobreviver nesse pântano que cada um tem que subir na cabeça do outro para manter seu lugar ao sol. Por isso que nós estamos nesse momento desgraçado de uma trupe que está arrumando um problema bastante sério aí no dia 7 de setembro. Porque são funcionários, e aqui eu digo agora, funcionários de quinta categoria, que querem subir na vida e querem entrar para a burguesia que trabalha e sustenta eles. Isso ficou bem claro agora, nessa semana, anteontem, aí teve o manifesto da FEBABAN, Federação dos Bancos, que diz que dá um basta, está na hora de dar uma parada nessas palhaçadas todas que estão acontecendo. Esses, sim, são os setores que estão economicamente ativos, né? E aqui, sem querer desfazer do setor bancário, mas é o que mais se privilegia nesse atual governo. É o que está mandando, é o que está ganhando, porque o resto da população está indo à miséria e, literalmente, indo para a rua, de todos os tipos. Tem alguns aí que lembram do passado distante, que era do tal do PT. Já faz sei lá quantos anos que o PT caiu fora, quase 6 anos que o PT não está mais no governo, e ainda ficam ressuscitando coisa, cachorro morto, chutando cachorro morto, lembrando de palhaçadas, né? de coisas que aconteceram no aspecto pessoal de certas pessoas que estavam na época no comando do país. Mas ninguém olha que naquela época todo mundo, de bem ou mal, ganhava dinheiro. Então, se há para socializar o lucro, eu acho que lá foi muito mais socializado do que aqui agora, que o capinibalismo está trabalhando. Para capinibalismo, para quem não entendeu, até hoje, faz quase 5 anos que eu propus esse... Capinibalismo é quando você tem que matar e comer o seu próximo para se posicionar num mercado que é um pântano. A nossa desgraça não é por causa dos políticos. Os políticos são a desgraça por conta do pântano. O pântano vai afundando todo mundo, obviamente, aí os políticos que, né, vão correndo, vão tentando se segurar, vão lá tomar decisões, eles não tomam decisões que os protegem ou protegem os seus grupos. Voltando à questão da FEBRABAN, né, a Caixa e o Banco do Brasil chantagearam num uso político, dizendo que nós vamos sair desse grupinho aí que está querendo nos prejudicar. Olha o tamanho e a investida de um governo que se diz liberal, que se diz a favor da liberdade de imprensa, liberdade de trabalho, né? A mais-valia, que eles nem sabem o que vem a ser mais-valia, tá certo? Então, a paciência com esse grupelho acabou. Elegante, coisa que esse governo não tem a menor noção do que é ser elegante. Vem com uma medida dessa sem aviso prévio por conta da incompetência de fazer o que tinha que ser feito. E eu falo isso com muita tranquilidade, viu, grupo da engenharia? Porque eu participei desde 2010 de todas as audiências públicas e debates para uma nova e sustentável, ou melhor ainda, sinergética, aqui, Sinergética Smart Grid, para que não houvesse essa situação que nós estamos metidos. Na live anterior, comentei sobre a questão do uso da água
da água doce, né? No Brasil. 70% vai para o agronegócio. Os 20% vai aí para a indústria. E os outros 10% são consumo, mais ou menos isso. Nós não estamos aqui para ficar falando de estatística. Nós só estamos lembrando que o problema é muito sério e virem com essa sobretaxa aí em cima das contas de energia é mais um estelionato, é mais um desastre que afeta a todos. Isso fora, né, desastre hídrico, que depois vem as térmicas também, né, que esse dinheiro é para botar também cobrir o rombo do buraco energético com as térmicas, que é um custo absurdo. O megawatt-hora na CCEE aí está quase R$ 584 o megawatt-hora. Então, eu fiz um desafio dentro da engenharia e vou deixar o desafio aqui. Isso tem solução em 3 dias, para quem sabe administrar, para quem tem competência técnica para administrar, para quem estudou 50 anos da vida para falar o que está falando agora. E, no final, ainda tem que fazer um curso de macroeconomia na Fundação Getúlio Vargas para convencer um contadorzinho de meia tigela que não se posicionou e não sabe administrar essa situação, mas quer vender o setor elétrico a preço de banana. Ou está criando uma crise no setor para valorizar a massa que ele tenderia a vender por um preço muito baixo, porque é uma massa falida, tá certo? Mas ele está tentando puxar uns dólarzinhos a mais nessa coisa. Sem falar que o dólar hoje no mundo é um papel podre. Então vai trocar 6 por 2 ou 3. Está aqui uma denúncia que talvez vá para o Ministério Público mais uma vez. Das 4, vai até 10 esse ano, se for necessário. Dada a irresponsabilidade desses que foram por Planalto e arredores. Então, isso aqui não é uma brincadeira, é uma edição extra, justamente pela indignação, pela negligência, pela prevaricação de que os agentes públicos estão imbuídos e tomando suas decisões em cima disso. Está aí, mais uma vez, aquela agênciazinha, a ANEEL, tratando dos interesses escusos, principalmente daqueles que não cuidam das suas perdas inerentes à incompetência do seu próprio produto. Qualquer outro empresário que tivesse uma capacidade mínima de gerar lucro estaria desesperado porque não pode gerar lucro passando a perda da sua incompetência para o seu custo final de produto. Esse é o meu brevíssimo aí, desculpe se passei um pouco do tempo, mas é a minha posição hoje, indignado, e vou colocar isso no ar o mais rápido possível, porque essa noite ainda muitos terão conhecimento desse posicionamento. Certo? E se quiserem, respondam, vai estar nos grupos de discussões, que são grupos de discussões do setor que controla o Brasil, ou pelo menos constrói o Brasil, o outro é de quem deveria cuidar da defesa nacional, defesa econômica em primeiro lugar, porque depois que ela cai, o resto é tudo perda de tempo. Não vai ter taxa que cubra o apagão. Você pode botar R$ 1.000 que não vai garantir que o apagão não chegue. Porque é uma questão, nós já estamos no limiar da necessidade básica de consumo de energia, por conta do comércio, como tudo já praticamente parou. Certo? É isso que eu tenho que dizer hoje. Agradeço aqueles que ainda estão com a gente, mas a coisa está se afunilando. Vieram me pedir posição de que lado eu estou. Eu já disse, eu estou do lado do capital trabalhador, trabalho com empresa desde praticamente dos 18 anos, fiz experiências das multinacionais de grande porte, autoridade para falar o que estou falando. Certo? Que fique aqui esse registro. Leonardo, desculpe aí botar uma coisa num nível tão estressante, mas o momento exige esse tipo de posicionamento. Você vai, hora e vem, você fala da questão da possibilidade de chapa, de entrar em disputa política. Eu só quero relembrar isso, né? Nós estamos num partido que era para ser, talvez, o partido mais neutro nesse momento,
para o resgate da nossa economia. Era para ser. Mas lá também tem um bando de, vamos dizer assim, eu pedi em maio uma reunião com a executiva daqui de São Paulo, né? Falei, vamos conversar, vamos trocar ideias. Estive lá, visitei e tal. Nós estamos em setembro. Não consegui falar mais nem com o porteiro de lá. Você tem ideia do que significa isso dentro de um partido? Um partidinho medíocre que está quase perdendo na cláusula de barreira. O partido poderia levantar uma bandeira muito nova nesse momento. Eu ainda vou dar uma chance para ele mais 10 dias para resolver esse assunto. E vou botar isso lá no grupo do partido. Cresçam, responsabilizem pela liderança que vocês tiveram no passado. Vocês hoje são jurássicos. Tenham a dignidade de passar a bandeira para aqueles que vêm trilhando pedras e tropeços em vários setores. É ou não é, Nonato? Exatamente. Tem muita gente aí tropeçando para segurar a bandeira. Entendo que o xerife do planeta, vamos dizer assim, aceitou o Green New Deal. Até ele já caiu a ficha de que, pô, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. Né? E os jabuticaba tupiniquim, jabuticaba verde, né? A jabuticaba é preta, né? Aí o cara, essa aqui é uma jabuticaba verde. É um partido verde que não faz nada pelo verde. Vermelha, né? Os melancia. Não, aí é jabuticaba verde. Entendeu? Verde, come uma jabuticaba verde para ver o que vai dar. Bom, é isso aí. Donato, fala aí, porque hoje eu estou bastante irritado. Você já percebeu, né? Mas é o seguinte, paciência tem limite, né? E vamos em frente. Está contigo, Donato. Ok, Paulo. Olha, obrigado aí pela dissertação também, foi muito bem colocado todas as suas posições, né? Isso é muito digno de sua parte, muito bom a gente colocar isso em pauta para discussão, para avaliação, sempre eu acho muito bom, né? Vejo também que você tem total razão, né? Porque algumas situações ou setores, como o energético, criando taxas, né? Vamos chamar de taxas, né? Imposto, talvez, de luz, de sol, e agora sobre hídrico, né? Então, é muito bem colocada a sua posição. Da minha parte, Paulo, eu acompanhei, tenho ouvido todas as suas dissertações, tenho me posicionado até junto com você em muitos momentos, e outros até, não é que eu discorde, eu apenas relevo, porque vejo de outra forma. Mas isso é muito bom, então. Muito bem colocado também, vários pontos de vista que você fez, isso muito me alegra saber que tem um grande e um competente companheiro aqui na chapa sinergética. Eu, de minha parte, novamente, volto a falar que o mundo está mergulhado numa crise sem precedentes, né? Isso aí que está claro, está tudo muito claro, isso aí todo mundo está vendo. E as nossas autoridades, né, constituídas, né, e ainda não se deram conta que isso não veio para ser resolvido em uma semana, em um mês, já estamos para quase 2 anos, né? Ou vamos para 2 anos, e o problema ainda não foi resolvido, está um pouco amenizado, né? E com isso, ou seja, a pandemia, né, ela gerou outras crises dentro da crise, né? Uma delas é a nossa crise energética, como você bem falou, que por descuido, né, a crise hídrica vai afetar a crise energética vai afetar a economia e a economia vai entrar em colapso, não tem a menor dúvida disso. Eu acredito também nessa posição. A sinergia, né, de trocas, ser harmônico, né, com os momentos, com a problemática que aparece, isso tem que ser visto com muito carinho, e realmente é um motivo de preocupação hoje. Você muito bem pontuou esse detalhe. Nós temos que ter um motivo de muita, mas muita preocupação, né? O que está acontecendo, né, todos esses movimentos, né, políticos brasileiros, com data marcada, né, de 7 de setembro, que seria uma data nacional brasileira,
para acontecer alguma coisa ou não acontecer alguma coisa e tal. E muitos falam em quebra da instituição, outros falam em apenas intervenção, outros falam isso e tudo mais. Eu acho que isso não vai dar em nada, entendeu, Paulo? O meu pensamento é esse, essas situações, porque uma crise ela não depende de determinados fatores, setores, né, ou movimentos, né? O movimento militar, o movimento sindical, o movimento servidor público, o movimento dos profissionais liberais, como você bem pontuou, com a FEBRABAN soltando uma nota aí para acalmar os ânimos e tal, que também depois recolheu e não fez valer a sua posição. Por quê? Porque a crise está aí, ela não vai ser incomodada com elogios ou críticas, ela simplesmente está aí e compete a nós buscarmos a solução para implementar para que a gente acabe com a crise, né? E isso aí é um fato muito real na vida de quem administra uma empresa, um país, um botequim até, né? Vejo dessa forma, né? E também vejo que não há espaço mais no mundo, falando agora até no mundo, né? Me atrevo a falar do mundo porque a crise também é global, né? É global. As pessoas estão tomando decisões que esquecem, né? Como bem você falou, dos acordos que existem, né? Existem muitos acordos entre as nações, né? Existem muitos memorando que foram feitos, existem muitas, né, situações, embora esses acordos podem ser quebrados, né, de ambas as partes, que passa a não valer mais, mas tudo, Paulo, tem uma consequência. Isso é claro e óbvio. Isso aí no mundo internacional é assim, entendeu? O Brasil, pela sua parte, ele tem sido até, vamos dizer, paciente com os outros países. Até agora, nós temos mantido os acordos, nós temos respeitado os acordos com todos os países que o Brasil, né, tem relações, vamos dizer assim, diplomáticas. Mas dentro do mundo diplomático, né, existem fatores que têm que ser observados e não estão mais sendo observados, né? Um deles é a reciprocidade, né? Os países tomam decisões como se não fosse acontecer nada. Vai acontecer. A reciprocidade existe. Ela sempre existiu desde a época que o mundo é mundo, entendeu? Isso faz parte vamos dizer, da situação de bem-estar de ambas as nações, né? Não tendo bem-estar, tem a quebra do acordo. Tendo a quebra do acordo, vem a reciprocidade, né? E como podemos pedir uma quebra de acordo ou fazer os acordos ser respeitados no âmbito da política internacional? Não há. Não há como você impor uma regra no mundo internacional. Cada país é soberano para tomar suas decisões, né? Veja bem que há uma tolerância, ainda não foi cobrado a reciprocidade, né? Mas dentro dessa pandemia, cada país tem tomado isoladamente suas decisões, né? Vou fechar a fronteira com tal país, eu não vou permitir mais que tal nacionalidade entre no meu país, que pode vir contaminado. Então, até aí houve uma tolerância. E essa tolerância ela chegou no limite, que agora vai ser, a meu ver, implementada a reciprocidade. Você não quer eu no seu país, eu também não quero você aqui mais, né? Assim funciona a política internacional, né? Os acordos, aí entra milhões de situações, os acordos comerciais, o acordo tudo, entendeu? A quebra de vistos, por exemplo, é uma dos principais, vamos dizer, balizador da relação com o país. E o Brasil tem se mantido muito paciente com tudo isso. Até agora não temos quebrado nenhum acordo com ninguém, né? Nosso Congresso tem se manifestado tolerantemente com a situação, o próprio orientações, né, da política externa que vem da Presidência da República, ele tem se demonstrado muito paciente com as coisas. Mas a crise está aí, está crescendo, ela não está diminuindo, como você bem pontuou. E temos que atacar a crise, primeiro, dentro de nossas fronteiras, para que buscamos uma solução
para que suavize essa carga, né, que o cidadão brasileiro tem, pai de família, ou quem quer que seja. Né? A carga está em cima. E colocar mais carga, né, com esse aumento, com estelionatário, como bem falou você, fictício de aumentos, de bandeiras, de isso, de aquilo, não cabe. Né? Isso já colapsou. Isso aí não pode ser feito dessa forma mais. Nós temos que preparar a nação para enfrentar novos tempos, isso sim, para poder a gente ter uns desafios, sentar na mesa, conversar. Como sou do Partido Verde, como você bem pontuou, nós somos correligionários, né? O Partido Verde sempre foi um partido ideológico, né? Nós temos ambientalista, pacifista, né? E nós estamos agora, né, com esse desenvolvimento sustentável, que é sinergético, como bem falou você, onde descobriu-se que se não tem sustentabilidade, não tem economia. Então, tem que ter a sinergia para poder funcionar, como eu disse, dá tempo à natureza se fazer, se recompor, se produzir e dar seu fruto. Nós sabemos perfeitamente disso. E também o partido nosso está na mão de pessoas pragmáticas, né? Vamos assim chamar, que visa uma situação de bem-estar próprio, não é isso? Bem-estar próprio. Virou emprego, a partido virou emprego. É isso que eu queria dizer. Eles não são muito pragmáticos, né? Porque o pragmático é buscar um resultado, né, até mesmo que possa beneficiar a todos e a eles em primeiro lugar, né? Então é o que chamo de pragmático, né? Mas ali também eu não vejo muito pragmatismo, não. Ali é roda presa mesmo para segurar tudo e ficar num feudo. Desculpe te interromper, mas... Não, fez bem, obrigado. Então, voltando, né, com esse pragmatismo pessoal, né, como você colocou, o nosso partido fica sempre a desejar, fica a reboque. Né? A nossa imagem junto à sociedade fica prejudicada. Nós filiados verdes, nós temos dificuldade de apresentar ideia, de apresentar um plano, de compor, né, uma situação para alavancar o partido e buscando, lógico, as candidaturas e a eleição dos nossos filiados. E isso é muito difícil, porque os dinossauros, como você mesmo falou, os dinossauros lá, os répteis, ainda estão lá achando que estão fazendo alguma coisa. Eles não estão fazendo mais nada, lamentavelmente, e muito pelo contrário, estão prejudicando todo, né, o vai e vem, ou a rotina, ou a renovação de um partido. Isso é que está acontecendo, entendeu? Então, ir para 2022 ainda com essa situação é muito triste, realmente, é muito difícil a gente compor. Eu venho falando a proposta nossa de construir a chapa, de apresentar a chapa, mas parece que não há ressonância dessa situação. Né? Por quê? Porque o pragmatismo dos elementos que estão lá realmente são um fator já de barreiras, né? De problemas, de cercear o direito até de política, com mentes totalmente retrógradas, né? Que não pensam um minuto à frente do seu próprio nariz. Né? Eu estou criticando assim, diretamente o partido porque eu tive essa dificuldade de me apresentar no partido. Então, só um minutinho, registrando a entrada do nosso professor Eli, lá de Brasília. Professor, bem-vindo. Bem-vindo, Eli. Está sem som aí, porque eu botei você aqui, porque na outra hora você estava com barulhinho. Vê aí agora, vê se liberou. Então, eu vou tentar realmente compor a chapa para 2022, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque devido já a essa ideia, né, tem aparecido muitas situações assim que até tem me assustado, né? Porque a intervenção partidária de uma sigla na nossa sigla, por exemplo. Por isso que somos chamados de barriga de aluguel, né? O Maria vai com as outras, o está em reboque, sei lá. Então, isso é uma denúncia séria, isso deve ser feito junto ao TSE. Se isso está acontecendo ou aconteceu, isso tem que aparecer. E denunciar também quem está fazendo isso.
né? O partido que for. Eu não partiria ainda para esse momento, porque vamos gastar aí 30 dias, que é o que nós temos pela frente, para recompor a organização do partido sério, que tem uma bandeira importante e deve assumir a sua liderança. Tirar os preconceitos, tirar né, aquelas barreiras que, no passado, por falta de momento histórico do país, não estavam na hora de serem levantadas. Tá? Então, tem momentos que você tem que trabalhar com a história que você está acompanhando no dia a dia. Não adianta peitar certos movimentos. Então, não foi feito isso no passado, principalmente da minha parte, que tinha o projeto, já apresentei ao presidente do partido, houve um ímpeto no início, lá em 2014, que não era o momento. Em 2014, não era o momento. Agora é o momento. Muito bem. Não, por favor, fique à vontade. Então, eu vejo dessa forma. Então, não desistirei até por uma questão de direito como cidadão, né? Cidadão que está escrito lá na Constituição, votada e aprovada. Então, não desistirei, não vai ser pessoas que vão me tolir de querer, né? Apresentar uma chapa e apresentar um projeto, e apresentar uma ideia. Não, não vou ser. Eu vivo num país livre. Então, beleza. Eu tenho toda a certeza de que isso é um direito, não é nem uma situação de pedante. Não estou pedindo, eu estou dizendo que é um direito. Sendo um direito, tem que ser respeitado. E, para terminar, eu entro, a chapa, já vou logo assim dando a cor dela. A chapa será verde. A chapa será verde, ideológica. Né? Essa mudança da matriz energética, né? Esse mundo econômico e todo esse problema climático que está havendo. Isso é que é a nossa ideologia. E nós vamos sair um pouco fora desses temas complicados que o partido trouxe, ou os membros trouxeram para dentro do partido. Isso nós vamos sair um pouco fora, porque realmente já cansou e já está, acho que praticamente está definido. Então, Paulo, eu agradeço uma vez mais a você, ao Eli, que está aqui nos ouvindo, ao professor Eli, e me coloco, como sempre, à disposição dos Sinergéticos para debater e, sei lá, discutir alguma ideia ou pesquisar algum assunto, porque a situação não está clara. E, não estando clara, isso se torna difícil, muito difícil, de você apresentar qualquer ideia ou qualquer proposta. Porque, se houver uma ruptura, vamos assim chamar, se houver uma ruptura, ora, todas as patentes cairão, não existirá mais nenhuma fonte de referência. Então, tem que ter cuidado com o que estão falando. Eu, particularmente, não quero uma ruptura. Não quero. Obrigado. Eu quero somente a justiça para quem fez o mal feito. Isso eu quero. Ok. Isso eu vou cobrar. Deixa eu só... Viu, Eli? Dá licença. Obrigado, Nonato. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui, inclusive para instigar o nosso professor Eli, que é economista lá da UNB, tem muito conhecimento aí para completar o que eu vou falar, pelo bem ou pelo mal, né? Pode criticar. Donato, você começou a sua participação comentando o momento mundial em que nós estamos inseridos, tá? Quer dizer, o mundo lá fora, as questões internacionais, principalmente a de reciprocidade entre os governos, né? O que ocorre é o seguinte: o mundo lá fora está muito pior do que o Brasil, tá? Em todos os sentidos, tá certo? Então, o Brasil, que já por si só é um continente, tá? Ele tem os problemas de relações internacionais dentro do seu próprio, vamos dizer, território, né? Por conta da quantidade de estados que tem aqui, é praticamente uma comunidade europeia, né? Talvez até maior em termos de problemas. Mas, enfim, o que está acontecendo lá fora é que aqueles que ainda defendem, né, um capitalismo, vamos dizer assim, vencido, porque assim como a esquerda venceu, o capitalismo também venceu. Só que eles não querem largar o osso. Por quê? Quem está no capitalismo hoje não é mais o industrial, não é mais o setor de serviço. Tá?
Quem está no capitalismo hoje, mundial, é o que eu chamo carinhosamente de capinibalista, né? Que é aquele grupo que tomou conta do setor financeiro de tal forma que perdeu a sua razão de ser na matriz econômica e virou um vampiro de energia. Tá? Então, eles sugam todos os processos produtivos do planeta e capitalizam isso numa coisa que não tem mais sentido algum, que é o tal da moeda, ou pior ainda agora, as criptomoedas, que estão aí para fazer mais uma transição civilizatória na base do que nós fizemos o semestre passado, da especulação das nossas vidas. Teve um amigo meu aqui no Instituto de Engenharia que perguntou, deu risada, né? Assim, tipo, né? Especulação civilizatória. Então, aqui vai o recado para esses que não entenderam o que é especulação civilizatória. É quando alguns agentes econômicos especulam com a sua vida, especulam, para esse vai morrer, aquele não vai morrer, e começa a fazer isso como quase uma característica de genocídio, tá certo? Então, eles asfixiam o setor produtivo e gerenciam uma maneira de, vamos dizer assim, uma eugenia para que eles fiquem no controle. Certo? Então, isso está acontecendo no mundo, é mais claro do que nunca. Eu já disse em várias lives passadas aqui recentemente que nós não estamos num problema biológico, nós estamos num problema de lockout. Lockout é quando um poder, normalmente o poder ele já vem de alguma base que o permite ter o poder. E ele subjuga as outras forças da sociedade a tal ponto de poder levá-lo à extorsão. E, no meu ponto de vista, o Garrote viu que instalaram no Brasil, agora com mais essa medida, e o que aconteceu no mundo durante o século XX garante que esse poder está arrochando o Garrote viu de tal ponto que vai haver a eugenia. Então, temos que ter, isso que você falou sobre as relações internacionais e a reciprocidade, já é uma tentativa de, isso aqui não é problema meu, eu tomo a minha decisão, mas não é recíproco, então tome a sua decisão, e as tribos vão se literalmente separando até o ponto que isso tem que ir, vamos dizer assim, reverter num domínio físico, coisa já antiga, né? Porque ninguém mais faz guerra para dominar um país, né? Porque se fosse assim, a China ganharia todas as guerras, né? Bastava se entregar, não precisava lutar. A China não precisa de exército, basta ela se entregar. Quero ver quem dá condições de 1,4 bilhões de pessoas comerem 3 refeições por dia. Simples assim. Bem simples. Até o Vietnã lá, o Hong Kong, vou tomar conta da China. Tá bom, no dia seguinte, aqueles capitalistas que estão ali fazendo, brigando para ficar lá, eles vão ter que alimentar 1,4 bilhões de pessoas. O que aconteceu com todo o capitalismo dele? É uma pergunta, tá certo? Então, nós temos que entender que o momento é muito, muito sério. Nós não podemos partir para essa polaridade capitalista, esquerdista, comunista, porque o mundo mudou, as coisas mudaram e nós temos que sair. Eli, me ajuda aí e me critica. Nós temos que encontrar novos vetores de sustentabilidade. Eu falei agora há pouco, Eli, que os Estados Unidos têm um consumo per capita, pelo padrão de vida deles, lá entre 7,5 e 10 kWh por cidadão. Você imagina o Brasil ter isso? O Brasil é 2,5 a 3, e olhe lá, dependendo da região. Você imagina você pular de 2,5 para 7,5, você multiplicou por 3. O que acontece com a nossa matriz energética? Isso o Brasil, que tem 200 e poucos milhões de pessoas. Você imagina... Bem-vindo, Vinícius. Tudo bom? Seja bem-vindo. Estamos no meio do debate. Vou dar um tempinho para todos. Bem-vindo, Vinícius. Então, o que ocorre? Você está num planeta agora que é uma esquina,
que você não pode degradar todos os recursos naturais pelo simples fato de pegar 1,4 bilhões de chineses e levar o padrão de consumo do americano de 10 quilowatts dia. A sinergia, o processo sinergético do Smart Grid, né? Sinergético Smart Grid, vem criar um contrabalançamento justamente para que isso se dê de forma natural e não por força de um lockout, ou seja, onde aqueles que têm um certo padrão vão infringir aos outros, né, um sufoco energético de tal forma que ele vai morrer naturalmente. Vai morrer naturalmente. Ah, morreu de quê? É inanição, de frio, de uma série de coisas aí, que é o quê? O sufoco energético. É o Garrote viu. Tá? Então, fica essa denúncia aqui, bem claro, porque já que lá no Instituto de Engenharia me questionaram essa semana, anteontem, tá? Puxaram o papo em cima, alguns até ironizaram, esse clipe vai para lá. Entendo de uma vez por todas que, por mais que se queira, o planeta não pode mais trabalhar fora do Green New Deal. Os Estados Unidos fez a opção de botar 4 trilhões de dólares lá para salvar o modelo energético dele. Eu acho que fizeram errado. Por quê? Você não fizeram errado. Agora, eu não vou dar consultoria aqui para que eles lá resolvam o problema deles. Agora, aqui no Brasil, eu não fiz o acordo com quem queria botar o erro crasso, que acabou com o século XX. O século XX foi o que mais matou na história da humanidade, de todos os tipos. Aí vou falar, não, foram os comunistas, não, foram os capitalistas. Rapaz, é a mesma briga, cara. É a mesma coisa. Está entendendo? É uma briga de poder porque botaram uma série de coisas no século XIX que o século XX não aguentou. Por sorte, houve uma evolução de produção e tal, não morreu mais gente do que nasceu. Então, como diz, tem um lado bom? Tem. E o momento agora é repactuar a nova questão energética, porque o século XX foi destruído por conta da questão energética, de uma forma ou de outra. Né? Nas 2 guerras mundiais, lá, os alemães ficaram sem energia, tinham lá um problema industrial e tinham que buscar seu espaço no mundo. Não queriam dar o espaço para ele, o pau quebrou. É assim, porque ninguém vai dar espaço. Né? Esse modelo tem que acabar. A sinergia viabiliza e equaliza a entrada no mundo econômico para aquele que realmente tem competência, tem um cuidado para controlar os seus custos energéticos, e aí sim você vai se posicionar muito bem. Desculpe fazer essa extensa inserção, viu, Nonato? Eli, fala contigo, depois a gente passa para o Vinícius. Bem-vindo a todos. Puxa aí, abre seu microfone ali. Paulo, eu concordo absolutamente, eu estou com você essa questão, né? Inclusive, eu fiquei por último aqui quase, né? O Vinícius chegou agora. Eu não tenho mais realmente o que falar, porque eu faço todas as palavras, vírgulas, pontos e vírgula, de tudo que vocês falaram aqui nesse contexto. Eu não tenho mais o que falar, Paulo. Eu quero apenas... Até porque a hora já foi. Então, eu pretendo passar para o Vinícius, porque o Vinícius é uma pessoa da área de gás e ele conhece muito bem a nossa matriz de gás brasileira. Ok, muito obrigado, então, Eli. Vinícius, bem-vindo. Se tem liberdade total, por favor. Boa noite, pessoal. Eu entrei um pouco agora, porque eu estava em uma outra reunião, mas pelo que eu peguei no contexto final que você comentou, Paulo, acredito que tem muita coerência naquilo que você mencionou, né? O Brasil ele ainda precisa evoluir em algumas frentes, né, energéticas, digamos assim. Nós temos uma matriz assim muito forte, né, e temos recursos disponíveis e a gente talvez não aproveita uma grande inteligência, né? A gente pode trazer um pouco aí a questão do resíduo sólido urbano, que ele pode ser utilizado e convertido aí com viés energético, né? A gente soluciona algumas frentes, como, por exemplo, a questão ambiental, atende aí o marco regulatório aí dos resíduos. Somos ricos na produção de material orgânico, que também pode ser utilizado aí para desenvolvimento de centrais geradoras com foco em geração de biogás,
com foco talvez em purificação, geração de biometano, né? A gente pode pensar também um pouco no aproveitamento ou no enriquecimento do metano com vínculo ao hidrogênio, né? A extensão territorial nacional, a capacidade produtiva, né? Os resíduos que nós temos, tanto da agroindústria como até do processamento urbano, é um potencial que não está sendo aproveitado de forma satisfatória aqui no Brasil, né? Está pouco explorado. Ainda mais os aterros que nós temos, né? Os aterros sanitários, aquilo que já está no solo, enterrado, ele pode ser minerado, né? Então, tecnologias como gaseificação térmica, tecnologias como, por exemplo, além da a pirólise também, que é pouco utilizada aqui no Brasil, né? Quando comparada com outros países, ela pode ser um sistema interessante em pequena, média, até larga escala, né? Lógico, salvo algumas considerações em relação à quantidade de material a ser processado, né? Eu vejo a oportunidade de ampliarmos aí incentivos às parcerias público-privadas, de uma forma que nós tenhamos um investimento internacional do privado, ocupando uma gestão, digamos assim, aquele ativo, né? Se eu trazer, assim, por exemplo, o resíduo sólido urbano de um aterro numa cidade que tenha, por exemplo, 100 mil habitantes para cima, você pode colocar uma usina de processamento, ter o capital internacional entrando, e esse vencedor de uma, por exemplo, licitação, ele administraria esse empreendimento durante um tempo de contrato, gerando energia, quem sabe até vinculando essa geração com a questão da iluminação pública no Brasil. Os parques de iluminação pública precisam ser modernizados, né? Então, tem uma esfera gigante aí de atuação que o Brasil poderia até inovar, até seguir exemplos internacionais, principalmente na questão do biogás, do aproveitamento dos resíduos da agroindústria, né, da agropecuária, dos resíduos sólidos urbanos, né, e pensar naquela questão assim, né, o litoral brasileiro é onde tem os gasodutos, né, onde tem a boa exploração do petróleo. Então, no litoral, o valor da molécula fóssil, né, de origem fóssil, ela é mais barata. Então, quem sabe a gente pensa ali numa questão logística do litoral para o continente, a gente vem com um certo tipo de combustível não renovável, e do interior para o litoral a gente vai com biogás, por exemplo, numa cadeia logística de veículos, né? Pensando no abastecimento de motores. Então, temos equipamentos aí no mundo movidos 100% a gás natural, por que não a biometano, né? Então, eu acredito que tudo que você comentou faz muito sentido, né? No que eu peguei de comunicação na sua fala. Falo igual ele, concordo também com muitas informações, e faço essas ressalvas para alguns potenciais energéticos que nós aqui no Brasil ainda não despertamos ou estamos engateando, né? Que é o biogás, a questão do resíduo sólido urbano, as possibilidades de usar tecnologias como gaseificação térmica, pirólise, que aceita aí variações em teor de umidade, né? Basicamente é isso. Parabéns aí pelas falas. Obrigado, Vinícius. Eu só, hoje foi uma edição especial, e por conta do que aconteceu na ANEEL hoje, que liberou a taxa de incompetência hídrica. Não era bem isso, a taxa de escassez hídrica. Pô, desculpe. Escassez hídrica por conta do regime hidrológico. É de escassez. Né? Começa com chegamos. Mas deixa eu só, Vinícius, foi um prazer, desculpe não ter dado mais tempo, mas aqui nós estamos quase a 1 hora e pouquinho já, e a gente procura deixar em 1 hora, mas foi muito boa a sua participação. Só relembrar o seguinte, você falou das questões internacionais, tá? Aí permita-me discordar nesse ponto, tá? Lá fora, eles estão bem piores do que nós. Não no que eles fizeram lá ou o que nós temos aqui. Acontece que a solução é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Integração energética, que é tudo isso que você falou, todas essas formas de geração de produto primário, né? Cria uma condição de geradores,
especiais, e aí eu jogo tudo isso, aí faz a integração disso através dessa maquininha aqui, né? Tá aí, ó. Tá? Aí você faz a integração disso e o resultado, você falou no meio da sua fala, que é o hidrogênio. Tá? Só que o hidrogênio, né, ele tem que ter uma capacidade. O hidrogênio, que no meu estudo, ele é o eletrolítico, é o único viável. O de gás, ele não é muito viável, ele vem todo contaminado. Né? Então, é mais problemático. Mas o hidrogênio, o eletrolítico, não, ele vem com categoria 6. Né? Então, isso daí já vai para a cadeia de combustíveis. Tá? E aí vem a parte da integração de todos os vetores de fontes primárias distintas. Então, onde tem gás, vai ser o gás o principal. Onde tem biomassa, vai ser a biomassa que vai puxar. Né? Vai ter aqui a usina de álcool e assim por diante. Será um prazer depois a gente debater ou você participar nas próximas, que hoje ficou muito fechado em cima dessa escassez hídrica aí, que nós temos uma preocupação muito grande com o impacto econômico que isso causa na nossa população. Tá bom? Vinícius, foi muito bom você participar, mais um ponto de avaliação. Nonato, tudo bem? Eli, você ainda está por aí? Tudo bem, Paulo. Obrigado também pela participação. Tá aí. Tá bom, Eli. Podemos encerrar, então? Depois a gente fica em off aqui mais um pouquinho. Podemos encerrar, meu amigo. Tá? Foi ótima a participação do Vinícius. Bem-vindo. E Nonato, prazer, amigo. Vou ver você novamente, viu? Vai sim, com certeza.